A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Essa escola da fé é deles, não é? É de Deus. Ele move e faz o que Ele quer. Bom, nós estamos hoje continuando o assunto Cristologia, estamos estudando as alianças com Deus, né? Algumas alianças até chegar à eterna e nova aliança. Então, no nosso último encontro, você vai precisar assistir. Se você não participou da nossa última aula, vá lá, porque eu expliquei todo o cerimonial judaico de aliança no tempo de Abraão. Estamos aqui, eu vou voltar a ler, né, o Gênesis 15, mas nós temos que entender os significados, que eu não vou explicar de novo, porque eu já expliquei na outra aula. Então, vá lá. Então aqui Deus estava firmando aliança com Abrão. Ainda ele era Abrão, não era nem Abraão ainda, né? Mas aqui Deus o chama, né? E acontece tudo isso no cerimonial. Olha que interessante. Então vamos lá, Gênesis 15, não vou ler todo, né? Mas nós vamos ler do versículo 7 em diante, onde Abrão confiou em Deus. Quando ele confia em Deus, Deus o chama para firmar aliança. No versículo 7, ele disse: Eu sou Yahvé que te fiz sair de Ur dos Caldeus para te dar esta terra como herança. Abrão respondeu: Meu senhor Yahvé, como saberei que a hei de possuir? Deus lhe disse: Procura-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele lhe trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio e colocou-os cada metade uma defronte da outra. Entretanto, não partiu as aves. As aves de rapina, presta bem atenção, as aves de rapina desceram sobre os cadáveres, mas Abrão as expulsou. O que acontece? As carnes estavam divididas, a mesa da refeição estava preparada, o sangue haveria, a troca das roupas haveria, como nós explicamos no nosso último encontro. Mas as aves de rapina desceram sobre os cadáveres, mas Abrão as expulsou. Quem são essas aves de rapina que não queriam que a aliança entre Deus e Abrão se firmasse? O demônio, exatamente. E você, como batizado, nós que somos os leigos na igreja, quando somos batizados, somos reis, profetas e sacerdotes do Senhor. Eu já expliquei a diferença entre o sacerdócio ministerial, que são os padres, e o nosso ministério leigo. Mas porque somos, pelo batismo, os sacerdotes também, podemos usar a nossa autoridade espiritual, não é? Para interceder uns pelos outros, para orar uns pelos outros e também para usar o nome de Jesus e dizer, em nome de Jesus, sai daqui, sai da minha aliança com Deus, sai da minha vida, Satanás. Vai embora, carrega com você os vícios, as tuas tentações, não é? Então Abraão enxotou o demônio. Porque o demônio traz pecado para a tua vida. Eu sei que existe a minha fraqueza natural, Cada um de nós tem uma fraqueza, mas há determinadas situações na nossa vida que tem a mão do mal, que quer te separar de Deus, que quer tirar você da igreja, que quer fazer com que você coloque palavras na boca de Jesus e ensine uma doutrina extravagante e tire ovelhas do rebanho da igreja. Não é? Como nós já estudamos nos nossos encontros anteriores. Temos que expulsar Satanás. Ele está assim, como disse o Papa Paulo VI, a fumaça de Satanás entrou na igreja, Há umas pessoas dentro da igreja, até constituídas em autoridade, que vêm nos ensinar coisas que a igreja não ensina. Uai, quem que falou para você que o demônio não existe? Alguém falou? Essa pessoa mentiu para você, meu irmão. Mentiu, ela está equivocada. Entendeu? A própria palavra, a doutrina da igreja, o magistério nos ensina. O demônio existe. Brinca com ele. Brinca com Jesus. Brinca com doutrina. Brinca com igreja. Não é? O seu destino vai ser estar eternamente com o demônio que você realmente não acreditava que ele existia.
É tão sério isso, mas é tão sério, porque quantos místicos da nossa igreja nos explicaram que viram o inferno? Nossa Senhora veio do céu, falou com os pastorinhos em Fátima, mostrou para eles o inferno. Mostrou, entendeu? Aí vem algum bonitão na igreja que quer saber mais do que Jesus, mais do que todos os 2000 anos de igreja que estamos sendo formados há 2000 anos, né? Como discípulos de Jesus, e quer ensinar uma coisa que a igreja não ensina. Então pega esse demônio e fala, sai em nome de Jesus, usa a tua autoridade, né? E quando essas pessoas equivocadas e sem saberem, eles são movidos pelo mal, quiserem vir com uma doutrina perniciosa, né? Te fazer até duvidar da sua fé e dos ensinamentos da igreja, você fala para a sua mente, Luiz, eu que estou lá dentro, não dê ouvidos a isso. Ouça a igreja, amém? Bom, então Abraão enxota tudo que quer atrapalhar a sua aliança com Deus. E aí continua no versículo 12. Quando o sol se ia pôr, um torpor caiu sobre Abrão, e eis que foi tomado de grande pavor, e disse-lhe, e Yahvé disse a Abrão, Abrão conversava com Deus, Deus não é mudo não, Deus fala, viu meu irmão? Sabe com certeza que teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não será deles. Lá eles serão escravos. Ele estava falando da escravidão do Egito. Serão oprimidos durante 400 anos, mas eu julgarei a nação ao qual estão sujeitos, e em seguida sairão com grandes bens. Quanto a ti, em paz irás para os teus pais. Ele ia morrer em paz. Serás sepultado numa velhice feliz. É na 4ª geração que eles voltarão para cá, porque até lá a iniquidade dos amorreus, era um povo da época, não terá atingido o seu cúmulo. Mas agora você está me perguntando, as carnes estavam divididas, Abrão iria caminhar entre as partes divididas, mas como é que Deus ia, né? Então olha o que aconteceu, não é? Quando o sol se pôs, estendeu-se as trevas, né, quando anoiteceu, eis que uma fogueira fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os animais divididos. Amém? Abraão passeou e Deus veio e passeou entre a metade dos animais. Naquele dia, Yahvé estabeleceu aliança com Abrão, nesses termos: a tua posteridade darei esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Então Deus deu essa terra para Abraão, para os israelitas, para os judeus. E como eu falei no nosso último encontro, a terra é deles. Não adianta tirar, eles voltam. Deus deu. Então ali Deus firma aliança com Abrão. Depois no capítulo 17 de Gênesis, né, se você for ler e estudar, então vamos ler, acho que é melhor, né, porque daí aqui vem contar como o nome de Abrão muda, porque nesta hora, Abrão, como nós vemos no capítulo 15, ele foi chamado no capítulo 12 de Gênesis, largou tudo, veio, firma aliança em Gênesis 15, e até aqui em Gênesis 17, quanto tempo havia se passado, mas Abrão confiava no Senhor. E aí aconteceu a mudança do nome, a concretização da aliança. Então Gênesis 17 diz assim: quando Abrão completou 99 anos, Yahvé lhe apareceu e lhe disse: eu sou El Shaddai, aleluia. Nós ainda vamos estudar sobre os nomes de Deus aqui. Então ele se apresenta para Abrão: eu sou El Shaddai. O que é o El Shaddai? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Um dos mais belos nomes de Deus, né? O Deus Todo-Poderoso, eu sou El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu instituo minha aliança entre mim e te multiplicarei extremamente. E Abrão caiu com a face por terra. Deus lhe falou assim: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de uma multidão de nações.
E não mais te chamarás Abrão, mas teu nome será Abraão. Abraão quer dizer o pai de uma multidão, né? Abraão, o pai de uma multidão, de pai de um povo para pai de uma multidão. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e a tua raça depois de ti, de geração em geração, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua raça depois de ti. A ti e a tua raça depois de ti darei a terra em que habitas, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o vosso Deus. Amém. Aí Deus continua o diálogo com Abraão e diz, né, para Abraão: Abraão, todo primogênito será circuncidado. Hoje seria a operação da fimose. Então todo homem será circuncidado. Este é o sinal da aliança. O teu nome não é mais Abrão, mas sim Abraão, porque és o pai de uma multidão de povos, serás extremamente fecundo. E o sinal é a circuncisão. Então Abraão se circuncida, todos os seus servos se circuncidam, e até hoje todos os judeus são circuncidados, porque é o sinal da aliança de Deus com Abraão. E aí o que acontece? Nós vamos ver no decorrer da história, Abraão tem um filho chamado Isaque, não é? Isaque é o filho da promessa, por mais que ele tenha tido Ismael com Agar, né? Mas Ismael é o pai dos árabes, mas Deus firma sua aliança com o filho legítimo, né? Que era o filho com Sara. Ela se chamava Sarai também. Sarai significa estéril. Quando ela engravida, Deus fala: seu nome não será mais Sarai, será Sara, né? Ele troca porque ela era mãe de Isaque, a mãe também de uma multidão de povos. Então Isaque mora com o seu pai, cresce em Bersabeia, né, junto com Abrão. Mas aí Deus também chama Isaque para uma aliança com ele. Isso é muito bonito. Preste atenção que nós estamos falando dos patriarcas, né? Estamos falando de Abraão, agora estamos citando Isaque. Pega a sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Vai achando que eu vou achar aqui a minha também. Então, o lugar onde Abraão mora e se estabelece, né, ali na Caldeia, né, que seria Israel hoje, era um lugar que se chama Bersabeia. Então, quando Deus vai chamar Isaque, né, e você sabe que com Isaque nós temos assim uma passagem de Abraão com Isaque maravilhosa, porque Deus, para provar a fé de Abraão, ele pede um dia que Isaque seja sacrificado, né? E Abraão, profundamente entristecido, né? Você vê na Bíblia, é só você ler a história, Abraão obedece, ele pega seu filho, coloca sobre a lenha sobre ele sobe em um monte, não é? E Isaque ainda pergunta para Abraão: pai, nós estamos indo prestar um culto de adoração a Deus, um sacrifício e aí, pai, cadê o cordeiro? Não é? E Abraão, com os olhos cheios de lágrima, olha para o seu filho, filho da promessa, não é? E fala: Deus vai providenciar. Olha a fé de Abraão, gente, olha a fé de Abraão. Isaque entende, né? Também chora, mas os dois sobem um monte para que o sacrifício fosse feito. Aí chega lá no lugar, no monte, né? E lá no monte, hoje seria o quê? O Monte do Calvário, né? O Pai seria Deus, Isaque seria Jesus. Só que quando ele deita a lenha, deita o seu filho sobre o altar, na hora em que ele empunha a adaga, né, para ferir Isaque, para o oferecer, o anjo grita: Abraão, para! Deus já sabe que você o teme. E depois eles veem um cordeiro preso no espinheiro e sacrificam esse cordeiro. Mas no caso de Jesus, meu irmão, Jesus não é poupado. Ele morre para me salvar e te salvar.
salvar toda a humanidade, né? Por isso precisamos ter a fé de Abraão, confiar no Senhor, confiar nele, não é? Por isso Abraão é nosso pai na fé. Então, quanto você confia em Deus quando Deus te pede algo? Muitas vezes o Senhor vai pedir a santidade da tua vida. Muitas vezes Deus vai te pedir coisas que vai te fazer chorar. Mas você mesmo chorando, você faz a vontade de Deus. Amém? Bom, aqui, Isaac, Deus firma aliança com Isaac. Diz assim, no versículo 23, Gênesis 26, versículo 23. E de lá subiu a Bersabeia. Então, Isaac sai de Bersabeia, né? Desculpa, estou falando errado aqui. Ele vai para Bersabeia, né? Então, ele sobe para Bersabeia. E Aveste lhe aparece naquela noite e disse: Eu sou o Deus de teu pai Abraão. Nada temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei tua posteridade em consideração ao meu servo Abraão. Ali ele construiu um altar e invocou o nome de Aveste. Ali ele armou sua tenda e os servos de Isaac cavaram um poço. Então ali ele estava. Ele firma aliança com Deus, ele constrói o altar, significa, ele colocou aqui as metades divididas, ele fez aliança com Deus também, não é? Então o mesmo processo, né, que foi com Abraão, foi com Isaac. E a próxima, Isaac tem 2 filhos, né? Isaac tem Jacó e Esaú. Mas pela história nós sabemos que Deus firma aliança com Jacó. Então no nosso próximo encontro vamos continuar a estudar. Já vimos a aliança de Deus com Abraão, de Deus com Isaac e como foi a aliança de Deus com Jacó. Né? Como todo patriarcado se forma, como que a promessa feita a Abraão se desenvolve, porque o pai de uma multidão de povos teve praticamente 2 filhos, mas com um só Deus firma aliança, que foi com Isaac. Então a promessa de Deus a Abraão: tu serás pai de uma multidão de povos. Abraão morre e não vê isso, ele só vê um filho, 2 porque ele teve com a escrava, mas Abraão confiava no Senhor, confiava. Amém? Então, até o nosso próximo encontro, que continuaremos a estudar sobre Cristologia. Tudo isso tem a ver com Cristo. Impressionante, né? Glória a Deus. Fique bem, se cuide, participe da Santa Missa, ande em aliança com Deus. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.